Estamos na beira do mundo, na beira de nós, mas ainda temos voz. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Bom dia! Kátia, por favor. Bom dia, gente. Vamos então dar início a essa primeira mesa do dia, né? A gente vai tratar aí de um tema bem interessante, né? Acho que todos nós aqui temos, né, realmente uma dedicação e um interesse muito grande, né, para falar sobre as unidades de conservação, né? E essa mesa, então, sobre, né, os 18 anos do SNUC. Queria agradecer o convite, né, como mediadora da mesa, e na verdade vai ser, né, assim, uma apresentação da Andréia, né, sobre o tema. Então eu vou convidar, por favor, a Andréia, né, para compor a mesa. Ela vai se apresentar depois, né, que certamente vai poder, né, falar da sua própria trajetória. Eu sou a Tatiana, né? Vou também compor a mesa junto, e a ideia é a gente fazer assim, né, após a apresentação da Andréia, né, um bate-papo, né, e abrir para falar justamente desse tema, né, que, como eu falei, certamente envolve aqui a todos nós, né, que é esse nosso marco legal, né, do SNUC. Então, só para contextualizar um pouco até da própria proposta, né, da mesa, ela veio a partir da coordenação de pesquisa, né? O nosso querido Julião, né, trouxe essa provocação para a Câmara Técnica de Educação Ambiental e Participação Social, né? E a ideia era justamente pensar, né, tendo esse marco aí, né, dos 18 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, refletir um pouco sobre o significado, né, dessa lei, né? E a partir, certamente, de todas essas experiências, né, que foram feitas, né, e muitas vezes estudadas, debatidas, né, já refletidas em relação a essas tais unidades de conservação, né. Então, eu, pessoalmente, né, tenho uma dedicação para esse tema, né, unidade de conservação, na verdade, né, assim, aqui no Brasil, né, que a gente tem essa nomenclatura, né, é um tipo de área protegida diferenciada, né, porque tem uma gestão, né, tem uma administração especial, né, de acordo com o que diz a lei, né, e diferente até de outras áreas protegidas, como reserva legal, como áreas de preservação permanente, né, ou até biomas especialmente protegidos, em que a gente tem essa ideia, né, de ter uma proteção, mas não necessariamente uma gestão que atinja, né, finalidades públicas para esses espaços, né? Que essa última ideia é justamente o que caracteriza uma unidade de conservação, como é, né, o Parque Nacional onde a gente está. E de fato, assim, sem querer me alongar, né, que certamente a André, né, vai ter muito mais para trazer, né, mas só para a gente poder iniciar mesmo, né, essa reflexão. De fato, quando a gente estuda, né, eu sou professora do curso de Direito, né, a gente vai lá olhar a legislação, a Lei 9985, né, publicada no ano 2000, e parece que tudo está muito bem, né, regulamentado, as finalidades estão lá direitinho, né, tem uma série de categorias de manejo, né, que em tese funcionam muito bem, né, e nem é tão difícil da gente compreender ali o que está na letra da lei. Obviamente, quando a gente vai, né, para esses espaços e tenta compreender o que acontece, né, por exemplo, no dia a dia de uma unidade como Parnaso, né, o buraco é mais embaixo e tem uma série de questões que estão para além do próprio SNUC. Né. E mais do que isso, né, assim, esse nosso marco legal, né, essa lei que foi criada no ano 2000, ela não vem descolada, né, das discussões todas que estão acontecendo, né, no nosso país e no mundo, né, desde muito tempo. Né. Então a gente viu até resgatando aí um pouquinho, né, do que foi falado ontem, né, de toda essa história do Chico Mendes, né, que certamente é uma referência até hoje, né, para o que
a gente pensa, né, sobre esse socioambientalismo, o SNUC, né, muitas vezes é festejado como resultado aí, né, de uma conciliação entre visões distintas, né, sobre o que é ter uma área protegida, sobre o que é preservar, conservar, né. Então, acabou saindo, né, essas duas grandes categorias de proteção integral e uso sustentável, né. Então, a gente precisa enxergar esse SNUC como parte, né, de um processo de entendimento sobre essas áreas. Então, só pegando o processo legislativo, né, desse SNUC, né, tem 8 anos, né, desde a apresentação do projeto de lei, em 92, correto? Até a publicação em 2000. Né? Então, são 8 anos de debate, fora tudo que veio anteriormente. Então, acho que é bacana, né, a gente fazer essa reflexão sobre a maioridade do SNUC, né, pensando também nos seus, né, antecessores, né, nessa sua precedência, que ele não vem do nada. Né? Nenhuma lei vem do nada. Né? Tem sempre algo por trás, né, nossos antepassados, né, para entender o que a gente é enquanto maior de idade, né, que é essa provocação da mesa, né, a gente também precisa entender um pouco dos nossos antepassados. Né? Então, esse contexto todo, né, ali de 88, né, já estou falando demais mesmo. De fato, eu acho que é importante pensar isso, né, aquele momento de tensão, né, que no filme fala-se do Chico Mendes, né, aquela ideia toda de um momento de redemocratização do país, né, é onde se inicia o debate sobre, né, a necessidade de ter uma lei, né, de ter um marco legal sobre essas tais unidades de conservação. Então, chama atenção, né, para a gente observar essas tensões em jogo, né, e que estão, de alguma maneira, nesse texto, né, nesse texto legislativo, que é a lei do SNUC, né, e que certamente se refletem, né, na gestão desses espaços e na discussão toda que vem sendo travada desde então. Né. Principalmente nesse grande, né, dicotomia, né, entre a proteção integral e o uso sustentável, né, que eu acho que é a crise de identidade que o SNUC precisa encarar, né, nesse seu momento de maioridade. Né. Então, passo a palavra para a Andréia, né, que eu acho que vai ajudar a gente a pensar isso aí tudo, né, esse SNUC completando sua maioridade, né, no mesmo ano, inclusive, né, que a gente pensa tanto os 30 anos do assassinato de Chico Mendes, né, como os 30 anos da nossa Constituição, que foi o mesmo momento ali, né, de 88. Então, esses significados todos, né, estão incluídos nessa nossa reflexão. Por favor. Bom dia a todos. Queria muito agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, ao parque. Muito obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui. Meu nome é Andréia, eu trabalhei 7 anos no governo do estado, na diretoria de biodiversidade e áreas protegidas do INEA, e trabalhei muito no estado do Rio de Janeiro, e agora, há 6 anos, eu trabalho no Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, fora do estado do Rio. Então, poder vir aqui conversar com vocês e trocar um pouco é muito gostoso, é muito bom. Eu fico muito agradecida por essa oportunidade. É uma mesa de advogados, então, às vezes, os advogados falam complicado, me perdoem, se eu usar algum jargão esquisito, aí vocês falam para mim que eu volto atrás. E aproveitar essa oportunidade, que a gente é um grupo relativamente pequeno, que dá para a gente fazer uma troca bem confortável sobre conceitos. O desafio que me foi colocado aqui pela Bela foi de eu falar um pouco sobre esses 18 anos do SNUC. Eu vou falar olhando para o sistema geral, que são 2.411 unidades de conservação. Então, claro que eu não vou entrar em peculiaridades que a gente pode até abordar e trazer um pouco mais no debate que a gente vai fazer aqui e ver, discutir assim, você está falando geral, eu vou olhar o geral, o macro, e as especificidades a gente pode ir tratando no debate, tá? Então, você vai fazer? Eu acho ótimo. Obrigada. Eu fiz uma apresentação aqui para a gente fazer só para guiar a nossa conversa, mas ela está bem tópica, como vocês vão ver.
Eu fiquei pensando sobre o sistema e aí foi interessante que quando a Isabela me convidou, eu fiquei pensando assim, bom, deixa eu conversar com pares. Até eu fiz uma enquete no Facebook, comecei a conversar com as pessoas e falei assim, o que as pessoas estão achando, estão olhando do sistema, como é que elas veem? E eu fui traçando assim um olhar meio comum sobre os aspectos que estão acontecendo. A primeira coisa que eu queria ver era um olhar super positivo em relação ao sistema. É super boa essa fala de que assim, a conservação, não como o modelo que a gente conhece hoje, mas ela vem bem antiga. A gente consegue encontrar na legislação normas sobre meio ambiente, lá desde o descobrimento, uma visão diferente, mercantilista, um olhar de exploração, de preservação de bens, sim, mas a gente já encontra desde lá de trás legislação e temas sendo abordados como preservação para futuras gerações. Não dentro desse conceito, tá? Eu estou fazendo uma leitura dentro do aspecto temporal. E a gente vem caminhando com isso e vem em 1934 a primeira unidade de conservação aqui no Brasil, que é quando a gente olha e se defronta com a ideia assim, de um espaço protegido, com uma administração, delimitado, com objetivos. Só que dentro da legislação, quem trabalhava com isso viu o seguinte, um mundo de normas. Para quem não é do direito, ou não está estudando isso especificamente o tempo todo, é uma loucura entender normas. Então, quando a gente tem um estudo e a elaboração do SNUC como uma lei que vai organizar e sistematizar essas informações, trazendo clareza, falando para a gente, olha, tem 2 grupos, são 2 categorias, a gente vai trabalhar financiamento desse jeito, a gente vai pensar mosaicos, a gente vai pensar planejamento, trazendo uma obrigação do plano de manejo como um objeto de planejamento. Muda muito para quem trabalha com essas áreas ou quem, às vezes, é objeto de limitações da sua vida cotidiana, encontrar numa norma, num documento, normas que estavam espaçadas em decretos, leis, resoluções do CONAMA, instruções normativas. Basicamente, se hoje você pegar o SNUC, você quer começar a trabalhar com a área ambiental, quer conhecer, entender, você entende pelo menos do que a gente está falando. Você vai entender a categoria, para que ela está servindo, que tem que ter conselho, qual a função do conselho. É óbvio que a especificidade, como é que ela vai funcionar o dia a dia e os desafios, eles vão ser elaborados, vão ser trabalhados. E a maioridade dessa norma, que eu achei nova dentro do direito. Quando a gente pensa em 18 anos, ela é uma criança ainda em desenvolvimento. Dentro, quando a gente olha para as legislações mais antigas, você vê que tem 100 anos, 20 anos, 40 anos, mais 20 anos, 40 anos, 50 anos. Então, é uma norma que, para implementação, ela está atingindo ainda um momento da gente estar fazendo reflexões que hoje a gente está podendo fazer, de ampliação de áreas, de execuções, de como a gente está caminhando, de erros e acertos dentro do processo. Então, quando eu olho para o SNUC, assim, a primeira coisa que eu falaria para vocês, assim, ela é uma lei muito nova, que já está trazendo resultados para a gente refletir muito sobre o sistema e que trouxe para a gente uma unificação de conceitos que fez muita diferença. Hoje você já consegue conversar com mais gente que sabe que existem outras categorias além de parque e entendem que a APA tem uma função, que a estação ecológica tem uma função e que conseguem dialogar e trazer não só em fóruns especializados. Um outro aspecto que eu coloquei aqui interessante é que, eu vou pular aqui, eu vou até reconhecer o Pacto Federativo, é que a gente tinha sobremaneira, um âmbito federal, a União trabalhando muito a ideia dos parques e os estados, mas com o reconhecimento do Pacto Federativo, eu estava aqui falando da Constituição Federal, a gente tem 30 anos de Constituição e ela garantiu a inserção tanto dos estados quanto dos municípios como entes ativos dentro da questão ambiental. Então, hoje você tem um sistema que engloba não só União, mas também estados e municípios, e a relevância dos municípios dentro desse processo, que muitas vezes ficam apartados da discussão, mas que fazem preservações locais significativas para determinadas áreas. A extensão local de algumas espécies, e os biólogos podem me ajudar, pode significar para uma região um impacto muito significativo. Então, o poder e a importância da inserção dos municípios dentro desse debate foi algo que foi trazido também, já no sistema, na Lei 6938, que é de 81, mas incorporado também aqui dentro do Sistema Nacional, e é algo bastante interessante, que eu começo a ver já, e eu vou explicar um pouco mais para vocês à frente, algumas mudanças no comportamento em relação a esses entes federativos, que vem inclusive desse tempo que a gente tem gasto, desses 18 anos discutindo, debatendo, refletindo,
e tentando novas possibilidades. Um outro aspecto que eu queria trazer também para o sistema de olhar positivo é a ampliação das áreas protegidas. A gente tem 2.411 unidades de conservação no Brasil. Isso das cadastradas. Tem muitas unidades ainda que não estão cadastradas por uma série de dificuldades, até da disponibilidade das pessoas de inserirem informações no sistema. Mas isso já é um indicativo bastante interessante do quanto a gente está conseguindo avançar em termos de ampliação de proteção do território, que para alguns estados é extremamente importante para a manutenção e faz frente a alguns impactos sociais significativos que são essas áreas que conseguem conter. E aí, vem discutindo isso muito no âmbito das grandes obras da Amazônia. A FGV e o Fundo Internacional se uniram para ampliar um grupo de profissionais que discutissem o impacto dessas grandes obras e como fazer frente para diminuir realmente uma mudança de comportamento social a partir de uma empresa, por exemplo, que vem, altera completamente a realidade social e aí traz 40 mil pessoas para uma cidade que às vezes tem 9 mil pessoas, e aí modifica toda a sua estrutura, vai embora. A parte de funcionamento exige muito pouco trabalhador, você fica com uma demanda muito grande na região, e aí o que você faz com essas pessoas em termos de saúde, de bem-estar, de trabalho? E a questão das áreas protegidas vem sendo colocadas como também oportunidade de se pensar negócios de impacto diferenciados para essas regiões. Tudo isso a gente pode ir depois conversando. Outro ponto que eu colocaria aqui, em geral, assim, do SNUC, que aspecto positivo, foi a ideia da consolidação dos blocos. A gente ainda se bate muito com a ideia de mosaicos. Quem participa dos fóruns de mosaico sabe que tem uma discussão muito grande em relação a como funcionar, secretarias executivas, como conseguir recursos. Mas a gente está discutindo agora a parte administrativa e operacional. Só que a gente já reconheceu que existem, que pode ser muito positiva a gestão em conjunto e pode agregar valor, e agrega valor quando você trabalha em bloco, para estabelecer políticas públicas, para fazer frente a enfrentamentos a conflitos existentes, muitas vezes com interesses diversificados que tem na região. Então, o mosaico e os corredores ecológicos, que atualmente estão sofrendo uma pressão significativa para serem extintos, e aí outras mudanças à frente, essa ideia de bloco é um aspecto bem positivo que a lei do SNUC trouxe. Criou mecanismos de financiamento, porque a gente fala muito das unidades de conservação, da implantação delas, e tem que pensar também como fazer para esse financiamento acontecer. E o SNUC não saiu dessa discussão. Ele trouxe dentro da sua previsão instrumentos de financiamento. Instrumentos que a gente ainda precisa elaborar, muitos, mas assim, porque não se trata só de ter uma previsão legal. A Tatiana estava falando, assim, a gente tem a previsão legal e agora a gente precisa sair da caixinha, pensar em conceitos, criar inovação, como fazer o que a gente estava lá prevendo. Será que o que a gente estava pensando mesmo é a resposta verdadeira e absoluta sobre aquele tema? Ou a gente tem que redesenhar ele? E aí eu vou mostrar para vocês alguns dos instrumentos também sobre isso, mas esse é um olhar um pouco mais geral sobre o SNUC. E as populações tradicionais e os seis, quando a gente pensa em categorias, a gente direcionou a existência delas, assim, pouco. A gente ainda existem muitas críticas sobre como o SNUC trabalha ainda as populações, colocando em caixinhas ainda, mas deu reconhecido, estabeleceu categorias, trouxe a possibilidade da gente reconhecer grupos historicamente afastados de processos de debate. Se a gente precisa melhorar, a gente precisa. Dentro desse conceito de participação, a gente ainda precisa melhorar uma série de aspectos, mas o reconhecimento em lei das populações, da existência delas, de ser criadas especificamente com o objetivo de manter elas dentro do cenário nacional, cria um aspecto muito positivo em termos de legislação e de poder trabalhar o futuro. Então, olhando para o conceito geral, eu diria assim, essas são as grandes oportunidades e aspectos positivos. Dentro dos aspectos negativos, desafios que a gente pode encontrar, vim até falando com a Bárbara, que a gente foi conversando no caminho, e falando assim, olha, a gente não consegue se comunicar fora do nosso núcleo de conhecimento. Se a gente está aqui com pessoas que trabalham com o tema, que se relacionam de alguma forma com o tema, mas
a gente ainda não trouxe para o dia a dia, para a fala das pessoas, o lugar de não só ser um ambientalista, de ser uma pessoa extremamente preocupada com uma nossa causa, com uma causa nobre, mas com uma causa de sobrevivência das pessoas. E isso é, para mim, um grande desafio que a gente precisa trazer, mostrar como a gente demonstra que todos os atos, quando a gente discute impacto, a gente não está discutindo só porque a gente acha que é bonitinho ter árvore, bicho na natureza. A gente está discutindo impacto de uma perspectiva muito maior, de saúde, de vida, de ambiente, de paisagem, de onde a gente quer estar. Todo mundo acha lindo paisagem, paga uma grana enorme para ir para Fernando de Noronha, para ir para ambientes naturais, mas não se preocupa com a Baía de Guanabara, que está ali na porta da casa dela, totalmente suja. Eu estava comentando sobre isso. Eu tive uma aluna que virou para mim e falou assim, eu falei, não incomoda você a Baía de Guanabara totalmente suja? Ela, não, já nasci, já estava assim. Aí não me incomoda. Isso já é dado fato. Mas gasta uma grana para ir para fora do país, para praias paradisíacas, e esse é o sonho dela de vida, morar num lugar maravilhoso. Só que ela poderia ter isso. Quando você olha as fotos do Baía de Guanabara, há 40 anos atrás, as pessoas iam ali para a praia de Niterói e tomavam banho. Claro que eu retiro lá, um pedacinho ali da Guapimirim, que aquilo ali é um sonho inacreditável no meio da Baía de Guanabara, mas é um espacinho preservado dentro de um universo que ainda tem muitos desafios. Inclusive, uma outra história interessante, assim, eu fui fazer um estudo para o Baixo Rio Negro, no Amazonas, que fica no coração da Amazônia mesmo, é um lugar fantástico. E eu fiz uma série de entrevistas para entender qual era a percepção das pessoas sobre o mosaico do Baixo Rio Negro e o que elas queriam, qual era o grande sonho do Baixo. E aí uma das pessoas me respondeu assim, eu queria aparecer no Globo Repórter. Eu não, o Baixo, o espaço. Aí eu falei, você queria que os unidades aparecessem no Globo Repórter? É isso que dá visibilidade, é isso que chega no interior. Infelizmente, para te dizer, a Globo e esses canais, eles entram, eles escoam dentro dessas áreas e conseguem comunicar informações que muitas vezes a gente não consegue. Então, assim, o sonho da pessoa era que aquele mosaico aparecesse e a gente conseguisse ver o que eles estão lá lutando todos os dias. E não foi uma pessoa do órgão gestor, foi uma pessoa da comunidade me falando isso. E aí eu achei super interessante que eu olhei e falei assim, não tinha pensado sobre esse aspecto, de que assim, dar publicidade às vezes é usar também os meios de comunicação a nosso favor para capilarizar a informação. Outro ponto que eu coloquei, que foi um ponto que apareceu na enquete do Facebook que eu gostei, assim, que eles colocaram conflitos de resistência sobre a importância das UCs. Ao longo desse tempo de 18 anos de SNUC, muitos profissionais foram se formando e foram aprendendo também a fazer gestão e modelos de participação. A gente tem muita dificuldade, eu falo a gente Brasil, a gente tem muita dificuldade de dialogar. A primeira coisa que aparece quando alguém tem uma opinião divergente é subir a crista e reagir. Quando a divergência é super salutar, ela traz aspectos muito positivos se a gente conseguir conciliar os objetivos. Então a gente vem devagar aprendendo como conciliar e olhar os interesses e olhar as falas e conectar não a espaços vazios, não como as pessoas como tábuas rasas, mas como pessoas que estão trazendo elementos importantes para a construção de um processo social de diálogo. E aí eu achei isso bem interessante, que assim, a gente ainda precisa também inovar, né, nos fóruns de discussão e de debates. Bom, essa seria uma leitura geral, e aí eu queria trazer sobre o sistema, sobre o pacto, uma chamada, porque eu participei de 2 discussões recentes, que esse ano teve o CEBUC, em Curitiba, e no CEBUC houve uma reunião dos representantes dos estados, dos gestores que lidam com unidade de conservação, e eles falaram o seguinte, a gente precisa se conectar como dirigentes de SNUC, não dirigentes de secretaria, não presidentes de órgão, mas pessoas que trabalham com o SNUC nos estados. Eu achei bastante interessante porque o Ministério do Meio Ambiente, através do DAP, com o João Paulo Sotero, pegou a ideia e falou assim, legal, vamos então fazer um fórum de dirigentes do SNUC. Pessoas que estão, a princípio, olhar para o sistema e realmente fazer o sistema funcionar. Olhando primeiro para os estados, criando
um laço entre os estados, a troca de informação, as oportunidades e desafios, para depois estar trazendo os municípios e fazer agregar. Eu espero que essa iniciativa consiga ter fôlego, mesmo com todos os desafios que a União está enfrentando, os entes federativos, principalmente o Ministério do Meio Ambiente. Mas o que é interessante desse fórum é que a gente, às vezes, passa anos brigando com uma incerteza, tentando resolver um problema. Quando a troca entre pessoas, entre pessoas passando pela mesma situação, agrega muito. Você, às vezes, vai contar uma história que a pessoa já passou por aquilo há 10 anos, já tentou 20 vezes tudo que você está pensando em tentar, só que ela já conseguiu encontrar um caminho. Então, essa troca, esse aprendizado, eu tenho visto cada vez mais uma importância significativa. Trocar entre estados mesmo, trocar entre biomas diferentes, entender as diversidades, as dificuldades. Aqui para a Amazônia, para a Caatinga, para o Cerrado, eu vou trazer números para vocês verem o desafio que cada bioma tem. A gente às vezes fica concentrado na nossa esfera de discussão e a gente, quando abre a possibilidade, o olhar para as outras oportunidades, vem um monte de ideias interessantes. E foi isso que eu percebi nesse fórum que estão criando. Primeiro, a comunicação digital, todo mundo podendo fazer troca de termos de referência, trocas de funcionários podendo trocar entre as seis. Estou muito na expectativa que isso continue. Espero que assim, a gente consiga transformar o que a lei que trouxe em termos de sistema em realmente uma informação que passe em municípios, estados e União trabalhando agregado. E aí eu já vi uma iniciativa que deu um cheirinho positivo. Bom, sobre os grupos e categorias, eu elenquei alguns pontos para falar com vocês. A primeiros avanços que eu conseguiria colocar assim, para vocês em relação às categorias é que 12 categorias trouxeram uma diversidade de olhares para o SNUC. A gente consegue olhar para agora e identificar vários modelos e não só ficar fechado dentro de um conceito ou outro, mas tentar adaptar e olhar para as áreas e até, de repente, às vezes, redefinir o potencial real daquelas áreas. Outra coisa que, para mim, é muito positiva é que, assim, todo mundo quer dar um nome diferenciado para as unidades, mas acabava que você via abrir a legislação dos estados e olhares, elas queriam falar a mesma coisa, só cada uma com um nome diferente. Então, para quem estava lidando com o sistema nacional, quem ia fazer uma comparação entre áreas, falava assim, gente, mas é o mesmo objetivo, mas uma tem um nome completamente diferenciado do outro. Então, hoje, você categorizando, você consegue olhar para as diferenciações entre elas e dando agrupamentos, sem perder as características locais. Isso é uma coisa que eu super reafirmo quando a gente olha para os NUC, que as pessoas esquecem de um parágrafo único que tem na lei, que fala o seguinte, olha, locais que tenham peculiaridades específicas podem ter categorias específicas, sim. E para entrar no sistema basta que o CONAMA reconheça. Então você tem lá no Mato Grosso do Sul os rios cênicos. Por quê? Porque no Mato Grosso do Sul o rio tem uma função significativa e eles entenderam que as peculiaridades que eles queriam criar para o rio merecia uma categoria diferenciada. Ele está dentro do sistema, se o CONAMA reconhecer, está dentro desse padronização. Ou seja, a gente não tirou a possibilidade das peculiaridades existirem, elas continuam. Mas a gente entendeu o seguinte, muita coisa já tem uma caixinha que não precisa ficar reinventando a roda. Então, eu colocaria esse aspecto eu colocaria como um ponto positivo de avanço. E a gente está aqui falando, obviamente, 30 anos do Chico Mendes, não tem como não falar da importância dele, uma importância, curiosamente, muito mais internacional do que nacional. Agora a gente tem dado a gente valorizou muito de um tempo para cá a existência dele, a participação, mas assim, durante muito tempo ele teve uma luta muito mais fora do Brasil e um reconhecimento internacional muito grande, e ainda bem que a gente hoje consegue reconhecer ele, a importância da luta dele, uma luta que continua ainda dentro de várias áreas protegidas, principalmente o Norte tem uma questão muito forte dessa luta também aqui no Sudeste, em algumas regiões, mas ele traz uma importância para o olhar dos extrativistas muito grande. E no seu bojo vem com as reservas de desenvolvimento sustentável, que assim, no Rio de Janeiro a gente tem poucas experiências no estado do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, no Amazonas é a base da discussão.
Você não tem como pensar, você não pensa em unidade de conservação, você tem lá os grandes parques, você tem as grandes áreas, mas se você for olhar o contexto, tem muita RDS, tem muita Resex, e influenciado por esse trabalho que ele fez. Então, isso é um ponto também. E um dos pontos também que eu acho super legal que a gente tem que colocar é o papel das RPPNs, principalmente quando a gente fala aqui no estado do Rio de Janeiro. Das 1.200 unidades de conservação que a Mata Atlântica tem, 560 são RPPNs. Ou seja, olha a expressividade dessas áreas. São áreas voluntárias, a pessoa quer preservar, ela tem um compromisso com aquilo. E a gente é um dos poucos países que tem essa categoria de unidade de conservação. Então, participando de vários fóruns internacionais, eu tenho vários amigos que trabalham com essa causa, e é bastante interessante e relevante, porque você traz o voluntariado, você traz o interesse particular e sem onerar, assim, sem onerar ele, claro, ele cria uma limitação administrativa para o uso da propriedade, mas você não retira dele a propriedade da área, trazendo ele parceiro. A gente tem um desafio, vou até aqui, olha, tudo isso que ao mesmo tempo é um avanço também é um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente tem esses proprietários como parceiros, a gente ainda dá pouco apoio para eles em termos de estrutura, em termos de apoio para desenvolver as suas áreas. A gente tem áreas fantásticas. Quem foi lá para Pirinópolis, por exemplo, tem uma RPPN que tem toda uma estrutura de brunch. Você chega, ele recolhe tudo da área para fazer um brunch para quem chega, com 2 cachoeiras, e aí você vive a experiência de passar um dia numa área protegida, com os próprios proprietários que recebem, explicam a importância daquela área, uma área antiga. Então, ele tem um valor, o proprietário particular, que é o amor pelaquela área, que é muito mais do que simplesmente uma obrigação vinculada a ela. Então, todos esses aspectos de avanço, eles têm também um olhar que são de desafios. E aí eu vou ter uns pontos de reflexão. Pontos de reflexão pelo seguinte: a gente tem 2 categorias, elas eram necessárias, elas foram um processo de discussão de 8 anos, mas depois de 18 anos a gente pode repensar algumas coisas. A reserva biológica, a estação ecológica, elas, para quem leu o livro Saudade de Matão, elas explicam um pouco a origem dessas unidades de conservação. Elas têm originalmente objetivos muito parecidos, só que de órgãos federais distintos, e precisaram criar uma categorização diferente. Ao longo do tempo, a gente foi criando peculiaridades para cada uma delas. Mas cabe uma reflexão se a gente precisava realmente de 2 categorias com objetivos tão similares. A distinção delas é bem pouca. Os biólogos, ecólogos podem gritar aí, depois a gente conversa mais sobre isso. Mas assim, fica uma dúvida, se realmente que a gente precisaria de 2 categorias, talvez pudesse enxugar. Não há momento, eu não vejo momento agora de mexer nos números, mas é uma reflexão que a gente pode fazer com amadurecimento social. A outra que eu botei aqui foi a reserva de fauna. A reserva de fauna é uma boa ideia que nunca deu certo. Ela não tem uma unidade de conservação, não tem no Brasil nenhum. A gente não conseguiu implantar, porque os objetivos dela acabam sendo incluídos em outras unidades que vão planejar a fauna, que vão de alguma forma manejar ou trazer outras perspectivas, e a gente não conseguiu implantar. Então, é uma unidade que eu refletiria sobre o processo de existência dela. A área de relevante interesse ecológico, ela tem 2 visões. Tem gente que entende ela como um processo de transição. Como ela é uma unidade que está pouco especificada no SNUC, ela cabe muita coisa. Ela pode ser... então, vamos lá. Então, a partir dela, tem gente que entende ela como um processo de transição e que, então, se decreta a área e para depois realmente atingir os seus objetivos. Então, quando você olha, se eu não me engano, o Monumento Nacional de Cagarmas, antes de ser monumento natural, ele era uma área que depois se transformou em monumento natural. Mas eu sou já da teoria que ela tem uma crise de identidade. Porque como ela está assim no meio do caminho, a gente pode trabalhar ela de uma forma mais restritiva, e o plano de manejo o manejo dela permite que ela seja mais restritiva, então ela poderia ser caracterizada como uma reserva biológica tranquilamente, dependendo da limitação que você causa, ou dependendo da forma como você maneja ela, pode também caber muito bem dentro de uma categoria como a APA.
Então, ou a gente dá uma clareza maior sobre o que a gente espera das áreas, ou ela vai continuar nessa crise de identidade, que ainda precisa assim, de um fortalecimento. E as APAs são minhas queridinhas. Vou falar com elas sobre elas, porque assim, ela não é reconhecida por muitas áreas da conservação. Muita gente olha com ela como uma unidade administrativa, e isso tem gerado muita discussão em modalidades diferentes de APA. Eu participei eu vou falar com a minha queridinha, porque eu participei de uma discussão, isso mostra como a gente está, não sei assim, acho que foi 2012, 10, sei lá, quando começou a discussão, que eu comecei a ver lá no Ministério do Meio Ambiente, muito interessante, porque vieram vários representantes de APA, vários gestores de APA, cada um com uma peculiaridade diferente das unidades de conservação e trazendo elementos fantásticos para a gente regulamentar. Só que a diferença, como ela cabe muita coisa, são áreas geralmente extensas, a regulamentação dela não aconteceu tão raro, não aconteceu ainda de fato, assim, uma caracterização dela. Ela tem unidades muito diferenciadas, com potenciais muito diferenciados. E ela acaba sendo tratada muitas vezes como unidade administrativa para você garantir só que a conservação está dentro do ordenamento territorial do dia. Só que ela oferece uma oportunidade incrível, que é um reolhar sobre o território através de pactos locais. Ela busca, a ideia dela de você trazer conceitos com pessoas de representantes públicos, privados, e ter ali também atividades dentro da área, para o nosso objetivo de sustentabilidade, que se a gente conseguisse alcançar, a gente não teria as APAs, mas a gente tem elas e elas têm um potencial bem interessante. Então, eu sou super entusiasta dessa categoria, mas eu acho que, entusiasta de uma realização dela, da gente conseguir sentar de fato e discutir as modalidades de APA que existem, o que a gente quer com elas, qual o objetivo. A gente não fala que a gente quer participação em troca? Aqui, essa é uma unidade que também permite muito isso, é gente morando dentro dela, e como a gente faz com que essas pessoas que moram dentro dela agreguem valor e não se tornem inimigos da unidade que está ali. Que acabou muitas vezes se torna assim. Bom, números, eu trouxe para vocês verem. Então, a gente tem 2.411 unidades no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Eu usei o cadastro. É uma pena porque cadastro não se faz sozinho, a gente precisa estar o tempo todo colocando informação. E o que eu vi do fórum lá dos dirigentes é que não existe um compromisso regular das instituições, das entidades de inserir informação no cadastro. Então, realmente fica muitas vezes deficitário. Ele deve ter menos do que a gente gostaria. A Amazônia aparece com números significativos em termos de hectares, mas vocês veem que em número de unidades de conservação, a Mata Atlântica dá um banho. Então, não é só tamanho, não é só números que a gente vai olhar, mas a gente tem que olhar para o território. A Amazônia permite unidades de conservação com espaços significativos, grandes. Agora, o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, com as características deles, todos, onde 80% da população, não sei se vocês sabem desse dado do IBGE, 80% da população está em 1% do território brasileiro, e grande parte está aqui na região litoral, exatamente onde a Mata Atlântica está inserida. Então, tem 1.257 unidades de conservação, sendo 560, a gente tem um potencial expressivo, sim, de conservação. Mas a gente também vê que, olha, o Pampa, a gente está precisando melhorar a nossa atuação no Pampa, a gente está precisando melhorar algumas atuação no Pantanal. Só que por que a gente tem tanta baixa? Quando a gente vai olhar para o território, para o bioma, a gente vê os conflitos que existem lá, que são significativos, então impedem muitas vezes o crescimento dessas áreas devido aos interesses econômicos que estão localizados. E uma coisa interessante que veio no cadastro, que agora a gente que é novidade, que também vem com quando a gente discute 18 anos, essa maturidade, é pensar o seguinte, as áreas marinhas. Antes você não olhava para o cadastro e tinha isso escrito, áreas marinhas. Era tudo em termos de, ou é parque, ou é isso, mas não tinha área marinha. E agora o cadastro está reconhecendo as áreas marinhas. Áreas que a gente discute pouco ainda, deve se discutir mais, até porque a gente desconhece pouco os nossos oceanos, nossa capacidade, e que já estão sendo reconhecidas. Então, isso eu considero que é um avanço no olhar
sobre as especificidades que estão aparecendo aqui dentro do nosso ambiente no aspecto nacional. Bom, essas categorias sofrem o tempo todo ameaças e brigas enormes. E não é um trabalho só de poder público. Eu acho que a Constituição, Federal, quando diz que é um dever de todos, ela foi muito boa e positiva nesse aspecto. Você hoje tem várias entidades que vêm apoiando e evitando que muitos ataques a essas áreas aconteçam. Eu faço parte de um grupo que se chama Coalizão Pró-Oceano, não sei se todos conhecem. Ele é um grupo de grandes organizações não governamentais que se reuniram para apoiar o SNUC e a conservação. Então fazem parte da IWWF, Amazon, TNC, SOS Mata Atlântica, CI, Fumbio, CEMEIA, Rede Pró-C, eu estou esquecendo alguém. Oi? Não, isso vai parecer em outra coisa, mas é uma flora, que são pessoas ótimas. Vale a pena conhecer uma flora, que são uma organização cheia de gente bacana. E esse grupo de ONGs se reuniu e falou assim, a gente tem potencial de apoiar em conjunto grandes, impedir que certos ataques sejam feitos. Esse aqui é um que eu trouxe para mostrar para vocês. O Toninho Pinheiro está com uma proposta no Congresso que a gente está conseguindo segurar a torta e direita, mas que quer rever a ideia de zona de amortecimento, corredores ecológicos, tirando da zona de amortecimento o conceito que ele considera que seja área urbana e trazendo uma dificuldade maior para o estabelecimento. Ele quer que a gente faça pesquisas e faça todo o processo para a zona de amortecimento que faria para a constituição de uma unidade de conservação, sendo que as zonas de amortecimento e os corredores, eles têm uma característica técnica significativa que precisa ser levada em consideração. Concordo em parte que a gente precisa dar muito mais publicidade do que a gente dá para as zonas de amortecimento, mas assim, esse aqui o que ele pega, ele coloca tudo num saco como se fosse um grande impeditivo. E o risco que a gente corre enorme de que essas zonas de amortecimento e os corredores ecológicos sofram um grande baque, até porque na norma você poderia dar um ano para que todas as unidades de conservação existentes se adequem ao modelo. É prazo para extinguir, então tem tido uma briga muito grande dentro do Congresso para tentar barrar essas coisas. Então é um processo contínuo, que eu queria trazer com isso aqui, é um processo contínuo de luta. Não basta ter uma norma ou não basta ter processos, é um conjunto de pessoas o tempo todo lutando para que essas coisas não sejam retiradas. Então, eu queria ter mais criatividade designer, mas eu botei uma árvore, eu queria que depois que fossem aparecendo as pétalas aqui das coisas que foram sendo trazidas, mas eu não tive essa capacidade não. Então, vou usar a liberdade criativa de todo mundo. Imaginem que cada um desses instrumentos aqui estão trazendo para a gente várias folhinhas. Dentro do planejamento, eu diria que sim, o plano de manejo, ele mudou muito e vem mudando, ainda bem. Porque assim, eu fiz a minha dissertação de mestrado em plano de manejo. A gente precisa aprender muito. A gente começou com uma ideia de plano de manejo, a gente começou a transformar em grandes catálogos de informação, porque as informações não tinham. E cada vez mais a gente vem trazendo ele para uma ideia de planejamento, de gestão, e agregado outros instrumentos que vão trazer também o manejo dessas áreas. Então, assim, o plano de manejo, ele tem uma relevância, quando você vai olhando, ele está trazendo para a área ambiental uma coisa que é planejamento, que é pensar a longo prazo, e que a gente sempre está acostumado a lidar com incêndios. Eu trabalhei 7 anos no governo e, assim, o tempo todo vem alguma coisa que sobrepõe e entra como prioridade na nossa agenda, e a gente precisa fechar aquilo. E o plano de manejo ajuda a gente a trabalhar com uma escala de longo prazo, com ideias de políticas públicas de longo prazo. Então, bons planos de manejo podem trazer resultados interessantes. Esse é um aspecto interessante. Bom, o sistema de dados é um desafio que a gente está enfrentando, ainda enfrenta. O que é interessante é que a tecnologia vem ajudando muita gente. Hoje os celulares, o Ministério do Meio Ambiente vai lançar, acho que onde lançou, um programinha de app que você vai para as trilhas, você se localiza nas trilhas, você tem informação delas, você sabe a quem pedir ajuda, quem não pedir, tudo com tempo real.
É fantástico, olha só, é um sistema de informação que está gerando. Aqui a gente tem o Cadastro Nacional de Unidade de Conservação e eu trouxe mais dois outros que não são do governo, mas que são importantes dentro da conservação, porque o sistema publicidade, informação, acesso à informação garante manutenção de áreas. Quanto mais você deixa acessível as informações e os dados e as coisas, as pessoas se apropriam daquilo e entendem o que estão vivendo. Quando a gente esconde informação, quando a gente só poucos fica muito complicado você fazer com que a pessoa se crie empatia, crie laço com você no desafio que você está criando, está enfrentando. Então, assim, o Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, ele está agora com uma consultoria sendo aberta. A ideia deles é que eles saiam só da consolidação de dados básicos e tem informações também sobre uso público e outras informações agregadas. Então, você conseguiria acionar não só as informações das unidades federais, como hoje você acessa ali nas informações para saber qual é o plano de manejo, se tem plano de manejo ou não, se tem sede, se não tem, mas também de estados e municípios. Mas o Proteja, que é uma iniciativa do ISA, do IPAM e de mais duas grandes organizações, é também uma plataforma que em breve vai trazer também bastante resultados. Eles criaram uma ideia de Netflix ambiental. Você ali vai ter dentro da plataforma todas as informações sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, seja de vídeos, artigos, seja teses, e é algo que qualquer um de nós pode ser colaborador. Então a gente pode disponibilizar um material que vai estar lá numa plataforma. Isso garante também uma independência dos dados interessante, porque o que acontece? É um setor externo ao poder público que vai trazer informações também qualificadas e vai poder ajudar na pesquisa de quem hoje, às vezes, sofre com encontrar dados e informações. E nesse processo eu queria trazer os observatórios. A gente cada vez mais tentando a figura dos observatórios, que não só como sistema de informação, mas de participação, criam oportunidades interessantes da gente estar dialogando, seja como bloco para fazer uma pressão política, seja como indutores de reflexão do processo de construção de políticas públicas. Então, hoje a gente tem observatórios do Código Florestal, você tem observatórios de cidades, de comitês de bacias, que eles não necessariamente vão tomar a política pública, mas eles vão ajudar na reflexão para que essas políticas aconteçam e que direitos não sejam violados, sejam garantidos dentro desses processos. Então, esses observatórios, eles trazem um papel dentro do sistema e do planejamento e que eu vejo como um amadurecimento do nosso processo de diálogo também. A participação, a gente vem conversando também a gente conversou um monte, 2 horas de trânsito, a gente pôde conversar bastante. Sobre a participação, a gente teve um boom de participação em 2000 para 2015, 16. A gente teve um boom de participação, a gente teve conferências de meio ambiente, conferência das cidades, conselhos dos conselhos, o CONAMA funcionando ativamente, etc. E tal. E foi bom, porque a gente foi um treino fantástico para a gente conseguir fazer e abrir a participação. Infelizmente, esses espaços diminuíram significativamente. E cabe a gente, como ator desse processo, não deixar que esses espaços sejam abafados. Então, há quanto tempo a gente não escuta falar assim de conferência da cidade, conferência de meio ambiente e de CONAMA, e reunião de CONAMA, como acontecia há algum tempo atrás? A gente precisa lutar por esses espaços de escuta, que é muito importante, porque assim, é o momento que você consegue se conectar com diferentes atores, entender o que o outro está falando, que pode ser que você ache horrível o que ele está falando, mas você está entendendo que ele está te dizendo, aí você não está obtendo informação por terceiros ou por uma interpretação de outra pessoa. Você está olhando para a pessoa e ela está te dizendo o que ela está querendo com aquilo ali, e aí com essa informação que você vai trabalhar para construir um planejamento futuro. E aí eu diria assim, a gente está precisando de espaços de resistência. A gente está precisando resistir dentro da participação e nos empenhar em não deixar que sejam solapados totalmente dos processos que estão por vir. Integração com o entorno, eu olho que muitas vezes a gente se preocupa muito com dentro das unidades de conservação e o Disnu que ele trouxe uma cutucadinha que cada vez mais vem se abrindo da gente olhar o entorno e olhar o entorno de forma a agregar ele,
porque é um desafio, sim, é um desafio, não é fácil, mas assim, quando a gente olha para o entorno, quando a gente diz que vai ter zona de amortecimento, quando a gente diz que a unidade não está fechada só a um espaço territorial específico, e olha para fora dos muros dela, é um planejamento que precisa ser feito, é um valor a ser agregado e que a gente ainda precisa lançar dentro desse processo aqui. Mosaico de corredores, eu já falei um pouquinho, eu sou fã. Eu acho que se a gente conseguisse, a gente tem o desafio de criar secretarias executivas que consigam fazer eles andarem, financiamento para eles ainda é pouco, mas a gestão em bloco tem a oferecer para a gente resultados muito positivos. Uso público, eu traria também como um outro conceito que foi crescendo ao longo do tempo. A gente foi cada vez mais se apropriando dentro da implantação de unidades de conservação da ideia de que a gente precisa trazer as pessoas para viverem nas unidades de conservação e se apropriarem do que a gente está preservando, não só no discurso de que isso aqui é importante, mas assim, vamos então, vem viver com a gente o que é isso. Esse parque aqui é um exemplo super bom disso, que assim, tem estrutura para receber gente. Você chega na Parada da Serra, tem uma estrutura para receber as pessoas. Você chega na Chapada dos Veadeiros, eu gosto muito da estrutura dos veadeiros, porque apesar de não ter esse sistema de churrasqueira que tem no Parque Nacional da Tijuca, com ambiente de estado, você chega ali, você é recepcionado por voluntários, você assiste um videozinho de 2 minutos, não dói nada. Só que o vídeo é super esclarecedor sobre lixo, sobre trilhas, sobre a possibilidade de como tem resgate, como não tem, de como cuidar da área. 2 minutos que não dói na vida das pessoas, mas que faz uma diferença para quem está entrando e nunca conheceu aquele espaço protegido. Então, essa parte de uso público, ao longo do tempo, a gente vem trabalhando e vem trazendo e mudando o conceito de que só assim, se quiser vir aqui, que a nossa área está aqui para vocês virem. Não, se quiser vir aqui, a gente pode te ajudar a entender um pouco mais, se aproprie desse espaço e olhe para ele com carinho, com zelo. Eu colocaria isso como um ponto que assim, a gente está caminhando. É óbvio que todas as unidades de conservação não oferecem perfil de visitação, e aí eu colocaria um desafio que a gente tem, logística. É muito mais barato muitas vezes a gente ir para Disney, para a Europa, do que ir para uma unidade de conservação no norte do país, infelizmente. O preço da passagem, não é só nem o preço da passagem. Uma vez eu estava em Nova Airão, eu esqueci de encomendar o almoço. E para mim, na lógica do Rio de Janeiro, né, qual é o problema? Eu vou encontrar qualquer lugar que venda uma coisinha. Ah, não, mas a dona do restaurante saiu para visitar o filho e não fez comida hoje. E eu, não, o hotel não tem, porque se você precisa encomendar que isso é feito no dia anterior para deixar. Eu comi bisnaga com manteiga, que foi o que tinha ali vendendo, porque até o mercadinho estava fechado, porque eles fecham na hora do almoço para poder fazer as atividades deles normais, é uma cidade pequena. Então, isso para quem vem de fora, para a logística, é muito complexo. A pessoa acaba desistindo de visitar muitas unidades de conservação. Então, pensar o uso público de áreas não necessariamente está restrito só com uma pessoa. Entra aqui dentro, mas como ela vai interagir com o espaço do entorno. Como é que é o transporte, como é que se chega lá, como é que... você faz... Eu fui para Moçambique para um trabalho com biofumbio. E assim, as áreas protegidas da África são fantásticas, mas é isso, você tem que ter muito dinheiro para conseguir chegar numa área daquela, porque transporte não é fácil, logística não é fácil, não é barato, mas são áreas fantásticas, vale a pena. Só que assim, tem que ter dinheiro para fazer um negócio desse. Até vou comentar um pouco mais sobre isso. E uma coisa que eu venho percebendo dentro das discussões, de vários que a gente está entrando na discussão de longo prazo. Por muito tempo eu ouvi a conversa de que a gente precisa resolver agora e a agenda de longo prazo ficava sempre para... eu já tenho visto uma mudança de comportamento em vários dirigentes e gestores e de populações que apoiam diretamente as unidades de conservação. A Parados da Serra, eu não sei se vocês conhecem, que fica lá no Rio Grande do Sul. Eu fui recentemente, a população de lá, o parque estava com bastante dificuldade pessoal, a população entendeu a importância da e entendem que a
a APA tem uma função, que a estação ecológica tem uma função e que conseguem dialogar e trazer não só em fóruns especializados. Um outro aspecto que eu coloquei aqui interessante é que, eu vou pular aqui, eu vou até reconhecer o Pacto Federativo, é que a gente tinha sobremaneira, um âmbito federal, a União trabalhando muito a ideia dos parques e os estados, mas com o reconhecimento do Pacto Federativo, ela estava aqui falando da Constituição Federal, a gente tem 30 anos de Constituição e ela garantiu a inserção tanto dos estados quanto dos municípios como entes ativos dentro da questão ambiental. Então hoje você tem um sistema que engloba não só União, mas também estados e municípios, e a relevância dos municípios dentro desse processo, que muitas vezes ficam apartados da discussão, mas que fazem preservações locais significativas para determinadas áreas. A extensão local de algumas espécies, e os biólogos podem me ajudar, pode significar para uma região um impacto muito significativo. Então, o poder e a importância da inserção dos municípios dentro desse debate foi algo que foi trazido também já no sistema, na Lei 6938, que é de 81, mas incorporado também aqui dentro do Sistema Nacional, e é algo bastante interessante, que eu começo a ver já, e eu vou explicar um pouco mais para vocês à frente, algumas mudanças no comportamento em relação a esses entes federativos, que vem inclusive desse tempo que a gente tem gasto, desses 18 anos discutindo, debatendo, refletindo e tentando novas possibilidades. Um outro aspecto que eu queria trazer também para o sistema de olhar positivo é a ampliação das áreas protegidas. A gente tem 2.411 unidades de conservação no Brasil. Isso das cadastradas. Tem muitas unidades ainda que não estão cadastradas por uma série de dificuldades, até da disponibilidade das pessoas de inserirem informações no sistema. Mas isso já é um indicativo bastante interessante do quanto a gente está conseguindo avançar em termos de ampliação de proteção do território, que para alguns estados é extremamente importante para a manutenção e faz frente a alguns impactos sociais significativos que são essas áreas que conseguem conter. E ele vem discutindo isso muito no âmbito das grandes obras da Amazônia. A FGV e um fundo internacional se uniram para ampliar um grupo de profissionais que discutissem o impacto dessas grandes obras e como fazer frente para diminuir realmente uma mudança de comportamento social a partir de uma empresa, por exemplo, que vem, altera completamente a realidade social e aí traz 40 mil pessoas para uma cidade que às vezes tem 9 mil pessoas e aí modifica toda a sua estrutura, vai embora. A parte de funcionamento exige muito pouco trabalhador, você fica com uma demanda muito grande na região, e aí o que você faz com essas pessoas em termos de saúde, de bem-estar, de trabalho? E a questão das áreas protegidas vem sendo colocadas como também oportunidade de se pensar negócios de impacto diferenciados para essas regiões. Tudo isso a gente pode ir depois conversar um pouco mais. Negócio de impacto, vou trazer mais à frente também na discussão com vocês. Outro ponto que eu colocaria aqui, em geral, assim, do SNUC, que aspecto positivo, foi a ideia da consolidação dos blocos. A gente ainda se bate muito com a ideia de mosaicos. Quem participa dos fóruns de mosaico sabe que tem uma discussão muito grande em relação a como funcionar, secretarias executivas, como conseguir recursos. Mas a gente está discutindo agora a parte administrativa e operacional. Só que a gente já reconheceu que existem, que pode ser muito positiva a gestão em conjunto e pode agregar valor, e agrega valor quando você trabalha em bloco, para estabelecer políticas públicas, para fazer frente a enfrentamentos a conflitos existentes, muitas vezes com interesses diversificados que tem na região. Então, o mosaico e os corredores ecológicos, que atualmente estão sofrendo uma pressão significativa para serem extintos, e aí outras mudanças à frente, essa ideia de bloco é um aspecto bem positivo que a Lei do SNUC trouxe. Criou mecanismos de financiamento, porque a gente fala muito das unidades de conservação, da implantação delas, e tem que pensar também como fazer para esse financiamento acontecer. E o SNUC não saiu dessa discussão. Ele trouxe dentro da sua previsão instrumentos de financiamento. Instrumentos que a gente ainda precisa elaborar, muitos, mas assim, porque não se trata só de ter uma previsão legal. A Tatiana estava falando, assim, a gente tem a previsão legal e agora a gente precisa
sair da caixinha, pensar em conceitos, criar inovação, como fazer o que a gente estava lá prevendo. Será que o que a gente estava pensando mesmo é a resposta verdadeira e absoluta sobre aquele tema? Ou a gente tem que redesenhar ele? E aí eu vou mostrar para vocês alguns dos instrumentos também sobre isso, mas esse é um olhar um pouco mais geral sobre o SNUC. E as populações tradicionais de vocês, quando a gente pensa em categorias, a gente direcionou a existência delas, assim, pouco. A gente ainda existem muitas críticas sobre como o SNUC trabalha ainda as populações, colocando em caixinhas ainda, mas deu reconhecido, estabeleceu categorias, trouxe possibilidade da gente reconhecer grupos historicamente afastados de processos de debate. Se a gente precisa melhorar, a gente precisa. Dentro desse conceito de participação, a gente ainda precisa melhorar uma série de aspectos, mas o reconhecimento em lei das populações, da existência delas, de ser criadas especificamente com o objetivo de manter elas dentro do cenário nacional, cria um aspecto muito positivo em termos de legislação e de poder trabalhar o futuro. Então, olhando para o conceito geral, eu diria assim, essas são as grandes oportunidades e aspectos positivos. Dentro dos aspectos negativos, desafios que a gente pode encontrar, vim até falando com a Bárbara, que a gente foi conversando no caminho, e falando assim, olha, a gente não consegue se comunicar fora do nosso núcleo de conhecimento. Se a gente está aqui com pessoas que trabalham com o tema, que se relacionam de alguma forma com o tema, mas a gente ainda não trouxe para o dia a dia, para a fala das pessoas, o lugar de não só ser um ambientalista, de ser uma pessoa extremamente preocupada com a nossa causa, com uma causa nobre, mas com uma causa de sobrevivência das pessoas. E isso é, para mim, um grande desafio que a gente precisa trazer, mostrar como a gente demonstra que todos os atos, quando a gente discute impacto, a gente não está discutindo só porque a gente acha que é bonitinho ter árvore, bicho, não, natureza. A gente está discutindo impacto de uma perspectiva muito maior, de saúde, de vida, de ambiente, de paisagem, de onde a gente quer estar. Todo mundo acha lindo paisagem, paga uma grana enorme para ir para Fernando de Noronha, para ir para ambientes naturais, mas não se preocupa com a Baía de Guanabara, que está ali na porta da casa dela, totalmente suja. Eu estava comentando sobre isso. Eu tive uma aluna que virou para mim e falou assim, não incomoda você a Baía de Guanabara totalmente suja? Não, já nasci, já estava assim. Aí não me incomoda. Isso já é dado fato, mas gasta uma grana para ir para fora do país, para praias paradisíacas, e esse é o sonho dela de vida, morar num lugar maravilhoso. Só que eu não poderia ter isso quando você olha as fotos do Baía de Guanabara, há 40 anos atrás, as pessoas iam ali para a praia de Niterói e tomavam banho. Claro que eu retiro lá, um pedacinho ali da Apaguapimirim, que aquilo ali é um sonho inacreditável no meio da Baía de Guanabara, mas é um espacinho preservado dentro de um universo que ainda tem muitos desafios. Inclusive, um outro história interessante, assim, eu fui fazer um estudo para o Baixo Rio Negro, no Amazonas, que fica no coração da Amazônia mesmo, é um lugar fantástico. E eu fiz uma série de entrevistas para entender qual era a percepção das pessoas sobre o mosaico do Baixo Rio Negro e o que elas queriam, qual era o grande sonho do Baixo. E aí uma das pessoas me respondeu assim, que eu queria aparecer no Globo Repórter. Eu não, o Baixo, o espaço. Aí eu falei, você queria que os unidades aparecessem no Globo Repórter? É isso que dá visibilidade, é isso que chega no interior. Infelizmente, para te dizer, a Globo e esses canais, eles entram, eles escoam dentro dessas áreas e conseguem comunicar informações que muitas vezes a gente não consegue. Então, assim, o sonho da pessoa era que aquele mosaico aparecesse e a gente conseguisse ver o que eles estão lá lutando todos os dias. E não foi uma pessoa do órgão gestor, foi uma pessoa da comunidade me falando isso. E aí eu achei super interessante, que eu olhei e falei assim, não tinha pensado sobre esse aspecto, de que, assim, dar publicidade, às vezes, é usar também os meios de comunicação a nosso favor para capilarizar a informação. Outro ponto que eu coloquei, que foi um ponto que apareceu na enquete do Facebook, que eu gostei, assim, que eles colocaram conflitos de resistência sobre a importância das UCs. Ao longo desse tempo, de 18 anos de SNUC, muitos profissionais foram se formando e foram aprendendo também a fazer gestão e modelo de participação. A gente tem muita dificuldade
E aí eu falo, gente, Brasil, a gente tem muita dificuldade de dialogar. A primeira coisa que aparece quando alguém tem uma opinião divergente é subir a crista e reagir. Quando a divergência é super salutar, ela traz aspectos muito positivos se a gente conseguir conciliar os objetivos. Então a gente vem devagar aprendendo como conciliar e olhar os interesses e olhar as falas e conectar não a espaços vazios, não como as pessoas como tábuas rasas, mas como pessoas que estão trazendo elementos importantes para a construção de um processo social de diálogo. E aí eu achei isso bem interessante, que assim, a gente ainda precisa também inovar, né, nos fóruns de discussão e de debates. Bom, essa seria uma leitura geral, e aí eu queria trazer sobre o sistema, sobre o pacto, uma chamada, porque eu participei de 2 discussões recentes, que esse ano teve o CEBUC, em Curitiba, e no CEBUC houve uma reunião dos representantes dos estados, dos gestores que lidam com unidade de conservação, e eles falaram o seguinte: a gente precisa se conectar como dirigentes de SNUC, não dirigentes de secretaria, não presidentes de órgão, mas pessoas que trabalham com o SNUC nos estados. Eu achei bastante interessante porque o Ministério do Meio Ambiente, através do DAP, com o João Paulo Sotero, pegou a ideia e falou assim: legal, vamos então fazer um fórum de dirigentes do SNUC. Pessoas que estão, a princípio, olhar para o sistema e realmente fazer o sistema funcionar. Olhando primeiro para os estados, criando um laço entre os estados, a troca de informação, as oportunidades e desafios, para depois estar trazendo os municípios e agregar. Eu espero que essa iniciativa consiga ter fôlego, mesmo com todos os desafios que a União está enfrentando, os entes federativos, principalmente o Ministério do Meio Ambiente. Mas o que é interessante desse fórum é que a gente às vezes passa anos brigando com uma incerteza, tentando resolver um problema. Quando a troca entre pessoas que passaram pela mesma situação, agrega muito. Você às vezes vai contar uma história que a pessoa já passou por aquilo há 10 anos, já tentou 20 vezes tudo que você está pensando em tentar, só que ela já conseguiu encontrar um caminho. Então, essa troca, esse aprendizado, eu tenho visto cada vez mais uma importância significativa. Trocar entre estados mesmo, trocar entre biomas diferentes, entender as diversidades, as dificuldades. Aqui para a Amazônia, para a Caatinga, para o Cerrado, eu vou trazer números para vocês verem o desafio que cada bioma tem. A gente às vezes fica concentrado na nossa esfera de discussão e a gente, quando abre a possibilidade, o olhar para as outras oportunidades, vem um monte de ideias interessantes. E foi isso que eu percebi nesse fórum que estão criando. Primeiro, a comunicação digital, todo mundo podendo fazer troca de termos de referência, trocas de funcionários podendo trocar entre as vocês. Estou muito na expectativa que isso continue. Espero que assim, a gente consiga transformar o que a lei que trouxe em termos de sistema em realmente uma informação que passe em municípios, estados e União trabalhando agregado. E aí eu já vi uma iniciativa que deu um cheirinho positivo. Bom, sobre os grupos e categorias, eu linkei alguns pontos para falar com vocês. A primeiros avanços que eu conseguiria colocar assim, para vocês em relação às categorias é que 12 categorias trouxeram uma diversidade de olhares para o SNUC. A gente consegue olhar para agora e identificar vários modelos e não só ficar fechado dentro de um conceito ou outro, mas tentar adaptar e olhar para as áreas e até, de repente, às vezes, redefinir o potencial real daquelas áreas. Outra coisa que, para mim, é muito positiva é que, assim, todo mundo quer dar um nome diferenciado para as unidades, mas acabava que você via abrir a legislação dos estados e olhares, elas queriam falar a mesma coisa, só cada uma com um nome diferente. Então, para quem estava lidando com o sistema nacional, quem ia fazer uma comparação entre áreas, falava assim, gente, mas é o mesmo objetivo, mas uma tem um nome completamente diferenciado do outro. Então, hoje, você categorizando, você consegue olhar para as diferenciações entre elas e dando agrupamentos, sem perder as características locais. E isso é uma coisa que eu super reafirmo quando a gente olha para os NUC, que as pessoas esquecem de um parágrafo único que tem na lei, que fala o seguinte, olha, locais que têm peculiaridades específicas podem ter categorias específicas, sim, e para entrar no sistema basta que o CONAMA reconheça. Então você tem lá no Mato Grosso do Sul os rios cênicos.
Por quê? Porque no Mato Grosso do Sul, o RIF tem uma função significativa e eles entenderam que as peculiaridades que eles queriam criar para o Rio merecia uma categoria diferenciada. Ele está dentro do sistema, para se tornar reconhecer, está dentro desse dessa padronização. Ou seja, a gente não tirou a possibilidade das peculiaridades existirem, elas continuam. Mas a gente entendeu o seguinte, muita coisa já tem uma caixinha que não precisa ficar reinventando a roda. Então, isso eu colocaria como, esse aspecto eu colocaria como um ponto positivo de avanço. E a gente está aqui falando, obviamente, de 30 anos do Chico Mendes, não tem como não falar da importância dele, uma importância, curiosamente, muito mais internacional do que nacional. Agora a gente tem dado a gente valorizou muito de um tempo para cá a existência dele, a participação, mas assim, durante muito tempo ele teve uma luta muito mais fora do Brasil e um reconhecimento internacional muito grande, e ainda bem que a gente hoje consegue reconhecer ele, a importância da luta dele, uma luta que continua ainda dentro de várias áreas protegidas, principalmente o Norte tem uma questão muito forte dessa luta também aqui no Sudeste, em algumas regiões, mas ele traz uma importância para o olhar dos extrativistas muito grande. E no seu bojo vem com as reservas de desenvolvimento sustentável, que assim, no Rio de Janeiro a gente tem poucas experiências no estado do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, no Amazonas é a base da discussão. Você não pensa em unidade de conservação, você tem lá os grandes parques, você tem as grandes áreas, mas se você for olhar o contexto, tem muita RDS, tem muita Resex, e influenciado por esse trabalho que ele fez. Então, isso é um ponto também. E um dos pontos também que eu acho super legal que a gente tem que colocar é o papel das RPPNs, principalmente quando a gente fala aqui no estado do Rio de Janeiro. Das 1.200 unidades de conservação que a Mata Atlântica tem, 560 são RPPNs. Ou seja, olha a expressividade dessas áreas. São áreas voluntárias, a pessoa quer preservar, ela tem um compromisso com aquilo. E a gente é um dos poucos países que tem essa categoria de unidade de conservação. Então participamos de vários fóruns internacionais, eu tenho vários amigos que trabalham com essa causa, e é bastante interessante e relevante, porque você traz o voluntariado, você traz o interesse particular, e sem onerar ele, claro, ele tem uma limitação administrativa para o uso da propriedade, mas você não retira dele a propriedade da área, trazendo ele parceiro. A gente tem um desafio, vou até aqui, olha, tudo isso que ao mesmo tempo é um avanço também é um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente tem esses proprietários como parceiros, a gente ainda dá pouco apoio para eles em termos de estrutura, em termos de apoio para desenvolver as suas áreas. A gente tem áreas fantásticas. Quem foi lá para Pirinópolis, por exemplo, tem uma RPPN que tem toda uma estrutura de brunch. Você chega, ele recolhe tudo da área para fazer um brunch para quem chega, com 2 cachoeiras, e aí você vive a experiência de passar um dia numa área protegida, com os próprios proprietários que recebem, explicam a importância daquela área, uma área antiga. Então, ele tem um valor, o proprietário particular, que é o amor pelaquela área, que é muito mais do que simplesmente uma obrigação vinculada a ela. Então, todos esses aspectos de avanço, eles têm também um olhar que são de desafios. E aí eu botei uns pontos de reflexão. Pontos de reflexão pelo seguinte: a gente teve 2 categorias, elas eram necessárias, elas foram um processo de discussão de 8 anos, mas depois de 18 anos a gente pode repensar algumas coisas. A reserva biológica, a estação ecológica, elas, para quem leu o livro Saudades do Matão, elas explicam um pouco a origem dessas unidades de conservação. Elas têm originalmente objetivos muito parecidos, só que de órgãos federais distintos, e precisaram criar uma categorização diferente. Ao longo do tempo, a gente foi criando peculiaridades para cada uma delas, mas cabe uma reflexão se a gente precisava realmente de 2 categorias com objetivos tão similares. A distinção delas é bem pouca. Os biólogos, ecólogos podem gritar aí, depois a gente conversa mais sobre isso, mas assim, fica uma dúvida, será realmente que a gente precisaria de 2 categorias? Talvez pudesse enxugar. Não há momento, eu não vejo momento agora de mexer nos 2, mas é uma reflexão que a gente pode fazer com o amadurecimento social. A outra que eu botei aqui foi a reserva de fauna. A reserva de fauna é uma boa ideia que nunca dá certo. Ela não tem
uma unidade de conservação. Não tem no Brasil nenhum. A gente não conseguiu implantar, porque os objetivos dela acabam sendo incluídos em outras unidades que vão planejar a fauna, que vão de alguma forma manejar ou trazer outras perspectivas, e a gente não conseguiu implantar. Então, é uma unidade que eu refletiria sobre o processo de existência dela. A área de relevante interesse ecológico, ela tem duas visões. Tem gente que entende ela como um processo de transição. Como ela é uma unidade que está pouco especificada no SNUC, ela cabe muita coisa. Ela pode ser... então, vamos lá. Então, a partir dela, tem gente que entende ela como um processo de transição e que, então, se decreta a área para depois realmente atingir os seus objetivos. Então, quando você olha, se eu não me engano, o Monumento Nacional de Cagarras, antes de ser monumento natural, ele era uma área que depois se transformou em monumento natural. Mas eu sou já da teoria que ela tem uma crise de identidade. Porque ela, como ela está assim no meio do caminho, a gente pode trabalhar ela de uma forma mais restritiva, e o plano de manejo permite que ela seja mais restritiva, então ela poderia ser caracterizada como uma reserva biológica tranquilamente, dependendo da limitação que você causa, ou dependendo da forma como você maneja ela, pode também caber muito bem dentro de uma categoria como a APA. Então, ou a gente dá uma clareza maior sobre o que a gente espera das áreas, ou ela vai continuar nessa crise de identidade, que ainda precisa assim, de um fortalecimento. E as APAs são minhas queridinhas. Vou falar com elas sobre elas, porque assim, ela não é reconhecida por muitas áreas da conservação. Muita gente olha com ela como uma unidade administrativa, e isso tem gerado muita discussão em modalidades diferentes de APA. Eu participei por que eu vou falar com a minha queridinha? Porque eu participei de uma discussão, isso mostra como a gente está, assim, acho que foi 2012, 10, sei lá, quando começou a discussão, que eu comecei a ver lá no Ministério do Meio Ambiente, muito interessante, porque vieram vários representantes de APA, vários gestores de APA, cada um com uma peculiaridade diferente das unidades de conservação, e trazendo elementos fantásticos para a gente comentar. Só que a diferença, como ela cabe muita coisa, são áreas geralmente extensas, a regulamentação dela não aconteceu tão raro, não aconteceu ainda de fato assim, uma caracterização dela. Ela tem unidades muito diferenciadas, com potenciais muito diferenciados. Ela acaba sendo tratada muitas vezes como unidade administrativa para você garantir só que a conservação está dentro do ordenamento territorial do dia. Só que ela oferece uma oportunidade incrível, que é um reolhar sobre o território através de pactos locais. Ela busca, a ideia dela de você trazer conselhos com pessoas de representantes públicos, privados, e ter ali também atividades dentro da área, é o nosso objetivo de sustentabilidade, que se a gente conseguisse alcançar, a gente não teria as APAs, mas a gente tem elas e elas têm um potencial bem interessante. Então, eu sou super entusiasta dessa categoria, mas eu acho que, assim, entusiasta de uma realização dela, da gente conseguir sentar de fato e discutir as modalidades de APA que existem, o que a gente quer com elas, qual o objetivo. A gente não fala que a gente quer participação em troca? Aqui, essa é uma unidade que também permite muito isso. É gente morando dentro dela, e como a gente faz com que essas pessoas que moram dentro dela agreguem valor e não se tornem inimigos da unidade que está ali. Que muitas vezes se torna assim. Bom, números, para vocês verem. Então, a gente tem 2.411 unidades no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Eu usei o cadastro. É uma pena porque o cadastro não se faz sozinho, a gente precisa estar o tempo todo colocando informação. E o que eu vi do fórum lá dos dirigentes é que não existe um compromisso regular das instituições, das entidades de inserir informação no cadastro. Então, realmente fica muitas vezes deficitário. Ele deve ter menos do que a gente gostaria. A Amazônia aparece com números significativos em termos de hectares, mas vocês veem que em número de unidades de conservação, a Mata Atlântica dá um banho. Então, não é só tamanho, não é só números que a gente vai olhar, mas a gente tem que olhar para o território. A Amazônia permite unidades de conservação com espaços significativos, grandes. Agora, o estado do Rio de Janeiro, São Paulo,
Pernambuco, com as características deles, todos, onde 80% da população, não sei se vocês sabem desse dado do IBGE, 80% da população está em 1% do território brasileiro, e grande parte está aqui na região litoral, exatamente onde a Mata Atlântica está inserida. Então, tem 1.257 unidades de conservação, sendo 560 RPPNs, a gente tem um potencial expressivo, sim, de conservação. Mas a gente também vê que, olha, o Pampa, a gente está precisando melhorar a nossa atuação no Pampa, a gente está precisando melhorar algumas atuação no Pantanal. Só que por que a gente tem tanta baixa? Quando a gente vai olhar para o território, para o bioma, a gente vê os conflitos que existem lá, que são significativos. Então, impedem, muitas vezes, o florescimento dessas áreas devido aos interesses econômicos que estão localizados. E uma coisa interessante que veio no cadastro, que agora a gente está, que é novidade, que também vem com essa quando a gente discute 18 anos, essa maturidade, é pensar o seguinte, as áreas marinhas. Antes você não olhava para o cadastro e tinha isso escrito, áreas marinhas. Era tudo em termos de, ou é parque, ou é isso, mas não tinha área marinha. E agora o cadastro está reconhecendo as áreas marinhas. Áreas que a gente discute pouco ainda, deve se discutir mais, até porque a gente desconhece pouco os nossos oceanos, nossas capacidades, e que já estão sendo reconhecidas. Então isso eu considero que assim, é um avanço no olhar sobre as especificidades que estão aparecendo aqui dentro do nosso ambiente no aspecto nacional. Bom, essas categorias sofrem o tempo todo ameaças e brigas enormes. E não é um trabalho só de poder público. Eu acho que a Constituição, Federal, quando diz que é um dever de todos, ela foi muito boa e positiva nesse aspecto. Você hoje tem várias entidades que vêm apoiando e evitando que muitos ataques a essas áreas aconteçam. Eu faço parte de um grupo que se chama Coalizão Pro Oceano, não sei se todos conhecem, ele é um grupo de grandes organizações não governamentais que se reuniram para apoiar o SNUC e a conservação. Então fazem parte da WWF, Amazon, TNC, SOS Mata Atlântica, CI, Fumbio, CEMEIA, Rede Pro C, eu estou esquecendo alguém. Oi? Não, isso vai parecer em outra coisa, mas é uma flora, que são pessoas ótimas. Vale a pena conhecer uma flora, são uma organização cheia de gente bacana. E esse grupo de ONGs se reuniu e falou assim, a gente tem potencial de apoiar em conjunto grandes, impedir que certos ataques sejam feitos. Esse aqui é um que eu trouxe para mostrar para vocês. O Toninho Pinga está com uma proposta no Congresso que a gente está conseguindo segurar a torta e direita, mas que quer rever a ideia de zona de amortecimento, corredores ecológicos, tirando da zona de amortecimento o conceito que ele considera que seja área urbana e trazendo uma dificuldade maior para o estabelecimento. Ele quer que a gente faça pesquisas e faça todo o processo para a zona de amortecimento que faria para a constituição de uma unidade de conservação, sendo que as zonas de amortecimento e os corredores, eles têm uma característica técnica significativa que precisa ser levada em consideração. Concordo em parte que a gente precisa dar muito mais publicidade do que a gente dá para as zonas de amortecimento, mas assim, esse aqui o que ele pega, ele coloca tudo num saco como se fosse um grande impeditivo. E o risco que a gente corre enorme de que essas zonas de amortecimento e os corredores ecológicos sofram um grande baque, até porque na norma você poderia dar um ano para que todas as unidades de conservação existentes se adequem ao modelo. É prazo para extinguir, então tem tido uma briga muito grande dentro do Congresso para tentar barrar essas coisas. Então é um processo contínuo, que eu queria trazer com isso aqui, é um processo contínuo de luta, não basta ter uma norma ou não basta ter processos, é um conjunto de pessoas o tempo todo lutando para que essas coisas não sejam retiradas. Então, eu queria ter muito mais criatividade designer, mas eu botei uma árvore que depois que fossem aparecendo as pétalas aqui das coisas que foram sendo trazidas, mas eu não tive essa capacidade não. Então, vou usar a liberdade criativa de todo mundo. Imaginem que cada um desses instrumentos aqui estão trazendo para a gente várias folhinhas.
Dentro do planejamento, eu diria que sim, o plano de manejo, ele mudou muito e vem mudando, ainda bem. Porque assim, eu fiz a minha dissertação de mestrado em plano de manejo. A gente precisa aprender muito. A gente começou com uma ideia de plano de manejo, a gente começou a transformar em grandes catálogos de informação, porque as informações não tinham. E cada vez mais a gente vem trazendo ele para uma ideia de planejamento, de gestão, e agregado outros instrumentos que vão trazer também o manejo dessas áreas. Então, assim, o plano de manejo, ele tem uma relevância, quando você vai olhando, ele está trazendo para a área ambiental uma coisa que é planejamento, que é pensar a longo prazo, e que a gente sempre está acostumado a lidar com incêndios. Eu trabalhei 7 anos no governo e, assim, o tempo todo vem alguma coisa que sobrepõe, entra como prioridade na nossa agenda, e a gente precisa fechar aquilo. E o plano de manejo ajuda a gente a trabalhar com uma escala de longo prazo, com ideias de políticas públicas de longo prazo. Então, bons planos de manejo podem trazer resultados interessantes. Esse é um aspecto interessante. Bom, o sistema de dados é um desafio que a gente está enfrentando, ainda enfrenta. O que é interessante é que a tecnologia vem ajudando muita gente. Hoje os celulares, o Ministério do Meio Ambiente vai lançar, acho que o já lançou, um programinha de app que você vai para as trilhas, você se localiza nas trilhas, você tem informação delas, você sabe a quem pedir ajuda, quem não pedir, tudo com tempo real. É fantástico, olha só, é um sistema de informação que está gerando. Aqui a gente tem o Cadastro Nacional de Unidade de Conservação e eu trouxe mais 2 outros que não são do governo, mas que são importantes dentro da conservação, porque o sistema publicidade e informação, acesso à informação, garante manutenção de áreas. Quanto mais você deixa acessível as informações e os dados e as pessoas se apropriam daquilo e entendem o que estão vivendo. Quando a gente esconde informação, quando a gente só poucos dão, fica muito complicado você fazer com que a pessoa se crie empatia, crie laço com você no desafio que você está criando, está enfrentando. Então, assim, o Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, ele está agora com uma consultoria sendo aberta. A ideia deles é que eles saiam só da consolidação de dados básicos e tenham informações também sobre uso público e outras informações agregadas. Então, você conseguiria acionar não só as informações das unidades federais, como hoje você acessa ali nas informações para saber qual é o plano de manejo, se tem plano de manejo ou não, se tem sede, se não tem, mas também de estados e municípios. Mas o Proteja, que é uma iniciativa do ISA, do IPAN e de mais 2 grandes organizações, é também uma plataforma que em breve vai trazer também bastante resultados. Eles criaram uma ideia de Netflix ambiental. Você ali vai ter dentro da plataforma todas as informações sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, seja de vídeos, artigos, seja teses, e é algo que qualquer um de nós pode ser colaborador. Então a gente pode disponibilizar um material que vai estar lá numa plataforma. Isso garante também uma independência dos dados interessante, porque o que acontece? É um setor externo ao poder público que vai trazer informações também qualificadas e vai poder ajudar na pesquisa de quem hoje, às vezes, sofre com encontrar dados e informações. E nesse processo eu queria trazer os observatórios. A gente cada vez mais tentando a figura dos observatórios, que não só como sistema de informação, mas de participação, criam oportunidades interessantes da gente estar dialogando, seja como bloco para fazer uma pressão política, seja como indutores de reflexão do processo de construção de políticas públicas. Então, hoje a gente tem observatórios do Código Florestal, você tem observatórios de cidades, de comitês de bacias, que eles não necessariamente vão tomar a política pública, mas eles vão ajudar na reflexão para que essas políticas aconteçam e que direitos não sejam violados ou sejam garantidos dentro desses processos. Então, esses observatórios, eles trazem um papel dentro do sistema e do planejamento e que eu vejo como um amadurecimento do nosso processo de diálogo também. A participação, a gente vem conversando também a gente conversou antes, 2 horas de trânsito, a gente pôde conversar bastante sobre a participação. A gente teve um boom de participação em 2000 para 2015, 16. A gente
gente teve um monte de participação, a gente teve conferências de meio ambiente, conferência das cidades, conselhos dos conselhos, CONAMA funcionando ativamente, etc. E tal. E foi bom, porque a gente foi um treino fantástico para a gente conseguir fazer e abrir a participação. Infelizmente, esses espaços diminuíram significativamente. E cabe a gente, como ator desse processo, não deixar que esses espaços sejam abafados. Quanto tempo a gente não escuta falar assim de conferência da cidade, conferência do meio ambiente e de CONAMA, e reunião de CONAMA, como acontecia há algum tempo atrás. A gente precisa lutar por esses espaços de escuta, que é muito importante, porque assim, é o momento que você consegue se conectar com diferentes atores, entender o que o outro está falando, que pode ser que você ache horrível o que ele está falando, mas você está entendendo o que ele está te dizendo, aí você não está obtendo informação por terceiros ou por uma interpretação de outra pessoa. Você está olhando para a pessoa e ela está te dizendo o que ela está querendo com aquilo ali, e aí com essa informação que você vai trabalhar para construir um planejamento futuro. E aí eu diria assim, a gente está precisando de espaços de resistência. A gente está precisando resistir dentro da participação e nos empenhar em não deixar que eles sejam solapados totalmente dos processos que integração com o entorno. Eu olho que muitas vezes a gente se preocupa muito com dentro das unidades de conservação e o Snook ele trouxe uma cutucadinha que cada vez mais vai se abrindo da gente olhar o entorno e olhar o entorno de forma a agregar ele, que é um desafio, sim, é um desafio, não é fácil, mas assim, e quando a gente olha para o entorno, quando a gente diz que vai ter zona de amortecimento, quando a gente diz que a unidade não está fechada só a um espaço territorial específico, e olha para fora dos muros dela, é um planejamento que precisa ser feito, é um valor a ser agregado e que a gente ainda precisa lançar dentro desse processo aqui. Mosaicos e corredores, eu já falei um pouquinho, eu sou fã. Eu acho que se a gente conseguisse, a gente tem um desafio de criar secretarias executivas que consigam fazer eles andarem, financiamento para eles ainda é pouco, mas a gestão em bloco tem a oferecer para a gente resultados muito positivos. Uso público, eu traria também como um outro conceito que foi crescendo ao longo do tempo. A gente foi cada vez mais se apropriando dentro da implantação de unidades de conservação da ideia de que a gente precisa trazer as pessoas para viverem nas unidades de conservação e se apropriarem do que a gente está preservando, não só no discurso de que isso aqui é importante, mas assim, vem viver com a gente o que é isso. Esse parque aqui é um exemplo super bom disso, que assim, tem estrutura para receber gente. Você chega na Parada da Serra, tem uma estrutura para receber as pessoas. Você chega na Chapada dos Veadeiros, eu gosto muito da estrutura dos veadeiros, porque apesar de não ter esse sistema de churrasqueiro que tem no Parque Nacional da Tijuca, um ambiente de estado, você chega ali, você é recepcionado por voluntários, você assiste um videozinho de 2 minutos, não dói nada. Só que o vídeo é super esclarecedor sobre lixo, sobre trilhas, sobre a possibilidade de como tem resgate, como não tem, de como cuidar da área. 2 minutos que não vai na vida das pessoas, mas que faz uma diferença para quem está entrando e nunca conheceu aquele espaço protegido. Então, essa parte de uso público, ao longo do tempo, a gente vem trabalhando e vem trazendo e mudando o conceito de que só assim, se quiser vem aqui, que a gente, na nossa área, está aqui para vocês virem. Não, se quiser vem aqui, a gente pode te ajudar a entender um pouco mais, se aproprie desse espaço e olhe para ele com carinho, com zelo. Eu colocaria isso como um ponto que assim, a gente está caminhando. É óbvio que todas as unidades de conservação não oferecem perfil de visitação, e aí eu colocaria um desafio que a gente tem, logística. É muito mais barato muitas vezes a gente ir para Disney, para a Europa, do que ir para uma unidade de conservação no norte do país, infelizmente. O preço da passagem, não é só nem o preço da passagem. Uma vez eu estava em Nova Airão, eu esqueci de encomendar o almoço. E para mim, na lógica do Rio de Janeiro, né, qual é o problema? Eu vou encontrar qualquer lugar que venda uma coisinha. Ah, não, mas a dona do restaurante saiu para visitar o filho e não fez comida hoje. E eu, não, o hotel não tem, porque se você precisa encomendar que isso é feito no dia anterior para deixar. Eu comi bisnaga com manteiga, porque foi o que tinha ali vendendo, porque até o mercadinho estava fechado, porque eles fecham na hora do almoço para poder fazer as atividades deles normais, é uma cidade pequena. Então,
isso para quem vem de fora, para a logística, é muito complexo. A pessoa acaba desistindo de visitar muitas unidades de conservação. Então, pensar o uso público de áreas não necessariamente está restrito só com uma pessoa. Entra aqui dentro. Mas como ela vai interagir com o espaço do entorno. Como é que é o transporte, como é que se chega lá, como é que... você faz... Eu fui para Moçambique fazer um trabalho com biofumbio, e assim, as áreas protegidas da África são fantásticas, mas é isso, você tem que ter muito dinheiro para conseguir chegar numa área daquela, porque o transporte não é fácil, logística não é fácil, não é barato, mas são áreas fantásticas, vale a pena. Só que tem que ter dinheiro para fazer um negócio desse. Até vou comentar um pouco mais sobre isso. E uma coisa que eu venho percebendo dentro das discussões de vários estados é que ainda bem a gente está entrando na discussão de longo prazo. Por muito tempo eu ouvi a conversa de que a gente precisa resolver, porque precisa resolver agora, e a agenda de médio e longo prazo ficava sempre para amanhã. Eu já tenho visto uma mudança de comportamento em vários dirigentes e gestores e de populações que apoiam diretamente as unidades de conservação, pensando a longo prazo. A Parados da Serra, eu não sei se vocês conhecem, que fica lá no Rio Grande do Sul. Eu fui recentemente. A população de lá, o parque estava com bastante dificuldade pessoal, a população entendeu a importância daquela área e eles se revezam. Eles se revezam no receptivo das pessoas, na vigilância, porque eles entenderam que para a cidade aquilo ali é super importante. Então eles estão querendo agendas com o poder público para pensar agendas de longo prazo. Eu acho super interessante. Eu falei, gente, é a população comprando a ideia da importância para aquela região, para aquela cidadezinha de 5 mil habitantes, que é o Cambará do Sul, da relevância daquela área. Então a agenda de longo prazo está entrando. E a diversificação de atividades, que é outra coisa que a gente está olhando, assim, a gente não está só oferecendo hoje, dentro das áreas protegidas, o tradicional de trilhas ou coisa assim, tem experiência para todas as pessoas. Então você hoje tem acesso a acessibilidade. Algumas unidades federais estão com trilhas suspensas, trilhas para cadeirantes. Chapada dos Veadeiros fez uma trilha fantástica para quem é cadeirante, então a pessoa consegue chegar lá pertinho da área e ter o visual, porque assim, quem tem deficiência física é uma deficiência, não é um objetivo de vida, né? Não é? Não, porque a intenção é a gente eliminar desses nomes, né, e abrir o debate, mas eu falo sem interromper, só para você já... Vou tentar então. Aí eu só queria trazer eu recebi recentemente um grupo de africanos, pessoas do África do Sul, Botsuana, Moçambique, Angola, Tanzânia. E eu rodei com eles várias unidades de conservação aqui no Brasil. A gente foi muitos aqui no Rio de Janeiro, Apaguapimirim, Arraial do Cabo, Veadeiros. A gente foi em várias dessas unidades. E o Mosco, que é da África do Sul, ele falou assim, olha, eu estou impressionado com o aspecto democrático das áreas protegidas. E eu acredito que isso possa ser uma inspiração para a mudança de concepção das áreas de conservação africana, que em geral são destinadas àqueles que possuem recursos financeiros para viabilizar uma visita. Por que ele falou isso? É muito caro entrar no Kruger Park, por exemplo. É um maravilhoso, é uma experiência incrível, mas é caro demais. E eles não têm essa possibilidade de, você é comunidade, você vive no entorno, de entrar, não. Tem um desconto lá, mas ele realmente é inacessível. Então ele olhou, ele ficou muito impressionado com essa ideia que a gente vem desenvolvendo. Vamos trazer as pessoas para conhecer, vamos trazer uma mesa de piquenique aqui para a área. Algumas unidades têm ingresso, tem sim, mas muitas das nossas unidades não têm, e mesmo as que têm ingresso, tem formas de acessibilidade. Então, assim, isso foi uma fala que me deixou, assim, pensando sobre... A gente, às vezes, critica muito o modelo que a gente tem, mas a galera que está lá trabalhando contra a diversidade achou super interessante o nosso processo de olhar e incorporar o processo democrático. Vou terminar com o financiamento, porque o financiamento, ele traz, assim, o SNUC trouxe compensação ambiental, pagamentos por serviços ambientais, concessões, compartilhamentos de atividades como uma alternativa para o orçamento.
Até 2016, mais ou menos, vocês, o ICMBio, eu tenho dado de que 10% do território nacional é gerido pelo ICMBio com um orçamento de 0,26% do orçamento nacional. A gente tem menos de 1% de orçamento nacional para as unidades de conservação. Ou seja, isso é um desafio de pensar fontes alternativas de investimento. Já está caindo. O investimento. Se a gente já estava discutindo 0,026%, a gente agora vai discutir 0,01%. E principalmente com o teto constitucional. O teto constitucional congelou o orçamento dessas unidades e fez com que muitos doadores internacionais e nacionais não queiram colocar dinheiro no orçamento, porque sabem o seguinte: o ICMBio, por exemplo, não vai poder gastar além desse teto. Se eu colocar esse dinheiro vai ser contingenciado, ou seja, vai ser segurado, vai ser mandado para outra área. Então eu não vou botar dinheiro nele. Isso significa o quê? A gente tem que ser criativo e sair da caixinha para pensar formas alternativas de execução de financiamento. E aí a gente já vem sentindo também na doação internacional, existe uma migração muito grande para os países africanos, então isso é uma coisa que a gente precisa pensar em termos de financiamento, e uma mudança de comportamento também para negócios de impacto. Eles estão saindo da doação tradicional e querendo fazer doações que estejam vinculadas a projetos que criem impactos sociais e criem repercussão de sustentabilidade de longo prazo. Eu participei semana passada num fórum de Manaus de financiamento para mudanças, para negócio de impacto, e já tem muita gente já reconfigurando negócios e olhares para esse tipo de financiamento que ainda é significativo. Acho que o grande desafio da gente agora, nos próximos anos, é continuar a ser prioridade na agenda, se é que dá para a gente continuar. Enfim, obrigada, gente. Obrigada, Andréia. Você trouxe, assim, né, uma visão ampla, né, assim, cheia de dados, recheada de informações, né, para a gente pensar o SNUC, né, e de fato algo que eu acho que você ressaltou na sua fala, né, e é uma característica que a gente precisa sim chamar a atenção, né, enquanto um dos ganhos, né, desse processo todo de sistematização, né, que é essa ideia da participação social, né, participação democrática, né, fortalecimento dos conselhos, que mais do que nunca, né, vai ser fundamental para enfrentar todos esses desafios que se colocam, né? Afinal de contas, a gente está falando, né, de espaços aí que são protegidos aí em nome do público, né? A gente não pode esquecer isso, né? Mesmo as RPPNs, né, essas reservas particulares, né, elas podem ser propriedade de alguém, mas estão ali, né, colocadas, né, afetadas por essa ideia de um público, né, que somos nós. Então a gente precisa ocupar esses espaços, precisa conhecer, né, precisa estar tanto informando, né, como recebendo informações sobre esses espaços todos. E não esquecer, né, até pensando aí na temática do nosso encontro, né, dessa ideia aí trazida, né, desde do Chico Mendes, né, e que dá nome ao instituto que hoje, né, em nível federal, né, está aí como responsável pela gestão dessas unidades, né, que é justamente valorizar, reconhecer, né, as pessoas que estão aí nesses espaços, que vivem neles, né. Então, até no sentido aí do uso público, né, não só trazer pessoas, como reconhecer as pessoas que já estão aqui, né, que são parte mesmo, né, dessas áreas aí que continuam tendo características, né, tão relevantes para a proteção que geram, né, um decreto aí de proteção especial. Então, bom, queria justamente até nesse sentido, né, abrir aí para o pessoal fazer perguntas, né, para a Andréia e comentários, enfim, trazer para o debate. Espera aí que eu tenho que fazer as inscrições. Nelson. Pedir só para ser breve, né, que a gente tem esse tempo ainda para chegar na outra mesa. Chicão. Não falou de mais nada, eu queria que falasse mais. É que a gente tem o tempo, né? Chicão, Bela, Breno, Lígia. E aí, David. Beleza? Nelson, Chicão, Bela, Breno, Lígia, David. Ok. Nelson, primeiro.